dia desses me perguntei da volta do meu Senhor, e do fundo da alma eu supliquei que seja hoje mesmo, por favor. Até quando, Senhor, até quando nós teremos que esperar? Até quando, Senhor, até quando nós teremos que chorar? Apressa esse dia, apressa o mais que puderes, ó Pai, pois nós já estamos cansados da luta e da dor. Segura-nos sempre em teus braços e afaga-nos com tua mão. E enquanto esse dia não chega, nos dê o amor dos irmãos. Vem logo, Senhor, vem logo, Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que lindo estar com vocês. Muito bom mesmo. Aqui eu fico mais bonita, porque nós estamos na Vila das Belezas. E todos vocês são muito lindos. Obrigada, Elcileide. Você tem uma voz suave, gostosa. Sabe, uma voz que entra e pacifica a gente. E a mensagem de nos lembrar que a gente quer que Jesus volte, que a gente está tão cansado daqui, não é verdade? Que a gente quer que Ele volte logo, que a gente quer viver as experiências extraordinárias que a gente nem consegue imaginar. Muito obrigado por nos lembrar que aqui não é o nosso lugar e que a nossa vontade, nosso desejo é que Jesus volte. E é por isso que nós estamos aqui. A igreja tem um projeto bonito, desafiador, é verdade. Eu não sei se você já está no espírito do projeto. Nos 10 dias de clamor, mudou o nome, né? Para a gente não pensar que é só para orar 10 dias. Para a gente lembrar que é para orar sempre. Mas esse projeto já começou, nós estamos no 3º dia. Você já está dentro? Ou está atrasado? Acordou hoje, veio aqui, nossa, 10 dias. Então, corre atrás do prejuízo. Você ainda pode buscar a leitura, a meditação, os motivos de oração, a missão. Está tudo nas suas mãos. Para que você se envolva. Interaja com Deus e com as pessoas. Participe dessa revolução espiritual. Viva para Deus. Seja fiel. Porque o nosso Jesus está voltando e vai levar a gente para casa. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então, são 10 dias de clamor, 365 dias de oração. E hoje a gente está vivendo o primeiro sábado, um sábado marcante, porque são 10 horas de jejum e nós teremos 10 horas aqui na igreja. Fique na igreja. Participe mais das atividades. Nós temos aqui uma igreja com uma boa liderança, que preparou com amor, com carinho, pensando em você, cheios do Espírito Santo, essa programação. Tudo foi pensado, tudo foi orado, tudo foi dedicado, entendeu? Por amor a você.
Então não perca esse amor, não perca essa experiência. Abra mão de outras coisas. Abra mão dos seus desejos, da sua vontade e entre no projeto de Deus. Antes de iniciarmos a temática de hoje, eu quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês creem que nós estamos no tempo do fim? Quantos creem? Glória a Deus, amém. Então, para o tempo do fim, qual é a nossa maior necessidade? Qual é a nossa maior necessidade para o tempo do fim? Qual é? O Espírito Santo. Então, nós estamos aqui para estudarmos um pouco sobre esse tema do Espírito Santo, que é lógico que não dá para abranger isso em 8 sermões, mas para você sentir uma necessidade de se aprofundar mais no tema do Espírito Santo, de você buscar mais conhecimento, de você ter maior intimidade com esse Deus Espírito Santo. Se nós precisamos do Espírito Santo para o tempo do fim, e o tempo do fim já chegou, então a gente precisa se especializar nessa temática. Agora, qual é a diferença entre orar e clamar? Por que são 10 dias de clamor e 365 dias de oração? Por que tem esse propósito? Qual é a diferença de clamar e orar? Qual é? O que vocês acham? O que é clamar? O clamor é o quê? É um grito de socorro. É um senso de uma grande necessidade. É suplicar, é implorar. É algo de urgência, de emergência. Nós cantamos que Deus tem pressa. E Ele quer apressar a gente. Mas nós estamos num ritmo um pouquinho devagar. E a gente tem que acertar o nosso passo com Deus. Então, o propósito dessa programação, que eu creio do fundo do meu coração que é um projeto de Deus e não dos homens, é para que a gente clame nesses 10 dias justamente pelo poder do Espírito Santo. Então, clamar é muito mais do que orar. Então, o propósito é que a gente ore. Ore mais, ore melhor e ore fervorosamente. Um clamor. A Bíblia está cheia de clamores e Deus mesmo diz, clame a mim, eu vou responder. Mas sabe que a gente criou uma religião assim tão, né? Que a gente não clama e se alguém clamar, a gente fala, entendeu? Nós temos que aprender a clamar. E nesses 10 dias, Deus está nos convidando para este clamor. Preciso que vocês orem por mim. Eu já estou orando por vocês há algum tempo e vou continuar por mais algum tempo. Mas eu necessito desesperadamente de oração. Então eu preciso desse presente seu. Orar por mim, tá bom? Porque se eu não estiver muito bem aqui, é porque você não está orando. Então, ore por mim, porque eu não tenho capacidade para pregar, ninguém tem. Não tenho dignidade para pregar, ninguém tem. E não tenho condições para pregar, porque eu sou uma pessoa tímida. Eu tenho história de vida muito triste. Então, eu tenho marcas. Então, é muito desafiador para mim estar pregando. Então, não sou eu que prego. Então, para eu não pregar, porque eu não pregaria, eu preciso que vocês orem para que o Espírito Santo use a minha voz e fale comigo e com vocês. Combinado? Então, orem por mim, pode esbanjar oração em meu favor. E se quiser clamar por mim, pode clamar também, que eu ficarei muito feliz. Bem, hoje, ao nós estarmos vindo para a igreja, a irmã Nana foi nos buscar com o esposo e com os 2 filhos. Quando eu falei do tema, a promessa do Espírito Santo, o filhinho dela, muito atento ao que está acontecendo, abriu a revistinha dele e mostrou que o tema de hoje são os dons do Espírito Santo. Que lindinho, né? Tem criança, gente. Aliás, as crianças, elas estão sendo tão usadas pelo Espírito Santo que eu fico impressionada com isso.
E ela está certo. Hoje seria o tema, os dons do Espírito Santo. Mas eu pensei, já que eu tinha 10 temas e só 8 sermões, então eu não começaria com os dons do Espírito Santo, que é o sermão de amanhã. Então, guarda aí o que você leu hoje, o que você vai ler é amanhã. E nós vamos falar um pouco sobre a promessa do Espírito Santo. Quantos de vocês já fizeram promessas que não conseguiram cumprir? Quantos? Só eu ou tem mais gente? Tem um time grande aí. E quantos de vocês já receberam promessas e as pessoas não cumpriram? Foi uma decepção, uma frustração, né? Já viu no dia do casamento? O casamento é lindo, né? Cerimônia maravilhosa, tem flores, tem música, tem beleza, tem cor, tem sabor. É um dia especial, é um dia que o noivo e a noiva são príncipes e princesas e eles fazem promessas. E quantos cumprem? Então, a promessa, ela tem uma influência enorme sobre nós. A promessa nos motiva, nos encoraja, nos dá, sabe, novo vigor. Quando alguém faz uma promessa, isso cria em você uma expectativa, dá para você, assim, um sentimento bom. E você começa a viver por aquela promessa. Agora, se é assim com promessas humanas, o que nós poderíamos dizer com as promessas de Deus? Mas a mais importante, a mais valiosa, a mais preciosa promessa é a volta de Jesus. Mas hoje, você vai entender que de igual importância, igual preciosidade, é a promessa do Espírito Santo. Esta promessa é tudo para nós. O cumprimento dela é a nossa ansiedade, é o nosso sonho. E é por isso que nós vamos agora pedir a Deus que nos dê a compreensão desse tema, como nós precisamos ouvir. Porque o Espírito Santo, ele é tão caprichoso, ele é tão detalhista, que eu estou aqui pregando, na minha linguagem, no meu estilo, cada pregador tem sua linguagem, seu estilo, e Deus usa todos, graças a Deus que não é todo mundo igual a Eunice. Mas o Espírito Santo, ele transmite a mensagem para cada um. É personalizada de acordo com a necessidade da pessoa. É lindo demais. Então vamos orar e pedir que este milagre aconteça com a gente, aqui e agora. Feche os seus olhos, se conecte com Deus. Senhor, acalme a gente, aquiete nosso coração. Nos dê paz, por favor, que a gente não ouça outros barulhos, nem dentro de nós, nem fora de nós, que a gente esteja perfeitamente conectado com Deus, porque nós queremos ouvir a voz do Deus Espírito Santo. Nós queremos ouvir o timbre da voz dele. Ele precisa falar conosco. Senhor, é tão difícil silenciar e aquietar a nossa alma. Mas nós precisamos. Nós precisamos ouvir Deus. Fale conosco. Por favor, torne o timbre da minha voz agradável, porque eu sei que não é. Para que as pessoas se concentrem, para que as pessoas ouçam a voz agradável de Deus. Oh Deus Espírito Santo, pregue para nós, nos guie nessa verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, antes de entrarmos no primeiro texto de hoje, nós temos na Bíblia, a Bíblia deixa claro, eu não sei se alguém aqui tem alguma dúvida, então tem que voltar para a revista, ler o primeiro tema, de que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Se você tiver dúvida, pode estudar, porque você vai compreender.
Mas antes de pensar que o Espírito Santo é o Deus Consolador, é o outro Deus que é igual a Jesus, o Espírito Santo, ele consola quando ninguém entende. Ele corrige quando ninguém vê. Ele convence quando ninguém percebe. E ele transforma quando ninguém espera. Lindo, né? Por isso a gente tem que desenvolver uma amizade, uma intimidade com ele. Porque no Espírito Santo nós temos todas as bênçãos que nós precisamos, porque ele nos leva a Jesus. E quando ele deu o Espírito Santo, ele deu com ele todas as dádivas, todos os presentes que nós precisamos. Todos, sem exceção. E ele, o próprio Jesus, em João 14, faz parte do discurso de despedida, que começa em João 13, você se lembra? Vai até o 17, a oração sacerdotal, tudo é discurso de despedida, são as últimas palavras de Jesus. E ele então diz o que está escrito em João 14, 18. Você consegue ler comigo? Pode ler, porque Deus quer ouvir o timbre da sua voz. Vamos lá? Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de... Então tem órfãos aqui? Não. A igreja é um orfanato? Não. Ele disse, eu não vou abandonar vocês. Eu não vou deixar vocês sentir solidão. Eu não vou desamparar vocês. Agora preste atenção. Eu vou voltar para junto de vocês. Quando nós lemos este voltar para junto de vocês, o que vem à nossa mente? A volta de Jesus. Mas ele volta de 3 maneiras, quando ele diz voltarei para vocês. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou voltar para vocês porque eu vou ressuscitar. Amém? Jesus ressuscitou, não é vã a nossa fé. Mas ele diz, eu vou voltar para vocês na pessoa do Espírito Santo. E quando ele vier, o Consolador, eu vou ter mais intimidade com vocês através do Espírito Santo do que com a minha presença física. Mas ele também vai voltar na segunda vinda, quando ele vem em poder e grande glória e vai nos levar para casa. Então, ele volta de 3 maneiras. E hoje, a gente vai dar ênfase na maneira mais extraordinária para o nosso tempo de hoje. O Espírito Santo no tempo do fim. Então, nós temos aqui o primeiro texto de Atos 1, versos 3 a 5. Atos 1 é um capítulo extraordinário. Lucas escreveu, ele retoma a história do Evangelho e ele então começa a descrever a igreja, que poderiam ser os atos do Espírito Santo, porque o livro de Atos é cheio de Espírito Santo e cheio de gente orando, clamando. É um livro lindo, mas eu gostaria de, antes de entrar na leitura de Atos, dar um panorama geral desse capítulo 1 de Atos, tá bom? Só para a gente sentir esse sabor dessa história maravilhosa de salvação através da igreja primitiva. Então, Atos é descrito mais ou menos assim para nós, ao lermos este capítulo 1, tá? Só vou falar do capítulo 1. É um resumo inicial. Dos versos 1 a 3, ele fala assim, esteja convicto da missão de Jesus. Os versos 4 e 5, ele diz, fique alerta e aguarde o recebimento do Espírito Santo. Versos 4 a 7, ele diz, preocupa-se mais com o que e não com o quando do reino. Verso 8, esteja pronto para receber o Espírito. Verso 8 ainda, seja uma testemunha em todos os lugares, desde sua casa até o fim do mundo. Neste capítulo tem 2 promessas. Tem 2 batismos, da água e do Espírito. Tem 2 definições de poder. E essas 2 promessas estão neste mesmo capítulo. Só que eu quero que você preste atenção que a promessa do Espírito Santo foi dada por Jesus. Quando você lê o verso 8, em seguida lê o verso 9, Jesus acaba de falar o verso 8, a promessa, e ele ascende aos céus. Então, as últimas palavras de Jesus no planeta Terra foi a promessa do Espírito Santo.
A outra promessa foi dada pelos anjos, da volta de Jesus. Mas foram os anjos que deram. Qual promessa é mais importante? A que foi dada por Jesus nas suas últimas palavras? Ou a promessa dada pelos anjos, quando ele já estava ascendendo aos céus, os anjos voltaram e disseram, olha, ele vai voltar. O que vocês acham? As duas são importantes. Então preste atenção. Toda vez que nós falamos sobre a volta de Jesus, nós temos que falar sobre o Espírito Santo. Toda vez que a volta de Jesus é relembrada em nossa mente, é estudada, é lida, é cantada, nós temos que falar também sobre o Espírito Santo. E as últimas palavras de Jesus aqui no planeta Terra têm um significado maravilhoso, porque é tudo que nós precisamos, principalmente no tempo do fim. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, viu? Voltou vivo, a volta da ressurreição. Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água. Tá vendo? Água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, Jesus já tinha feito isso lá no Evangelho de João. E agora, nos seus últimos momentos, ele novamente reafirma a promessa. Ele relembra a promessa. E é interessante que ele faz isso num ambiente de intimidade, porque comer, na mentalidade judaica, não é comer como a gente. Comer para eles é uma cerimônia de amizade, de compartilhamento, de aliança, de compromisso. Quando comem juntos, as pessoas se tornam importantes para você quando você come com alguém. Então agora, ele pega este momento de intimidade, este momento que ele prepara para que os discípulos não se esqueçam disso, de que eles deveriam esperar o cumprimento da promessa. Esperar é fácil? Alguém aqui gosta de esperar? Levanta a mão que eu vou te dar um prêmio. Esperar irrita, gente. Esperar nos impacienta. Então, não é fácil esperar. Eles sabiam quantos dias eles teriam que esperar? Não sabiam. Agora, por quê que Jesus não deu para eles o poder naquela hora? Por que vocês acham? Não poderia dar? Por que não? Porque eles não estavam preparados. A gente tem um sermão sobre a condição para receber o Espírito Santo. Tem que haver um preparo. Tem que haver um compromisso com esse assunto. É essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Viu? Então, falai sobre esta promessa. Orai por essa promessa. E pregai a seu respeito. Precisamos. Isso é isso que estamos fazendo aqui. Deus está nos dando esse privilégio. E o que é que os discípulos fizeram com essa ordem de Jesus? Jesus não estava mais fisicamente com eles. Isso não foi fácil para eles, mas o que é que eles fizeram? Então os apóstolos, agora 12 a 14. Então os apóstolos voltaram ao Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro. Não é muito longe, né? Mas caminharam. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo. Ixi, fugiu ali. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Olha o ministério da mulher aí, olha a mulherada. Com as mulheres estavam lá. Com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos de Jesus, que não criam nele a princípio, se tornaram pessoas muito importantes para a igreja primitiva. Então, se você tem alguma dificuldade com alguém que não se converteu na sua casa, por favor, creia que as pessoas vão se converter. E os irmãos de Jesus se tornaram importantes. Então, o que eles fizeram com a ordem que Jesus deu? O que eles fizeram?
Jesus foi para o céu, eles estavam ali no Monte das Oliveiras. O que eles fizeram imediatamente? Eles falaram, vamos passear, vamos para o parque, vamos tirar umas férias, nós estamos cansados, passamos por um estresse terrível. O que eles fizeram imediatamente? Saíram dali e foram para onde? Jerusalém. E foram para que lugar? Para onde eles foram? Para onde eles foram? Cenáculo. Cenáculo é um lugar alto. É como se fosse um terraço, né? Eles se reuniam no cenáculo, não tinha igrejas. Sabe o que está acontecendo conosco? A gente não tem mais o cenáculo. A gente tem uma igreja bonita, confortável. Temos a tecnologia, temos a beleza, temos os dons, talentos, habilidades. Temos tudo isso. O que tinha no cenáculo? O que tinha no cenáculo? Aparelho de som? Equipamentos de tecnologia? Um grande grupo musical? Um pregador por excelência? O que tinha no cenáculo? O poder do Espírito Santo. A nossa igreja precisa voltar a ser um cenáculo. Não estou tirando a importância de tudo isso que temos. Graças a Deus que temos. Mas sabe qual é o problema? É nós darmos tanta importância para o que nós temos, que nós esquecemos por que estamos aqui. Nós precisamos voltar para o cenáculo, igreja. Precisamos ter essa experiência. Precisamos nos unir em oração. Nos reunir. E eles não saíram dali enquanto não viram o cumprimento da promessa. Os discípulos agiram como Jesus orientou. Eles foram unidos pela promessa. Querida igreja, temos que unir pela promessa. Temos que vencer nossas diferenças, nossas opiniões, nossos gostos, nossas preferências. Temos que nos unir agora pela promessa. A espera deles não foi ociosa. Ninguém pode esperar o batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia, o cumprimento da promessa ociosamente. Deus não tem em sua igreja lugar para pessoas ociosas. Eles tiveram uma espera obediente, perseverante, cheia de expectativa. Você tem expectativa por isso? Eles humilharam o coração em verdadeiro arrependimento, confessaram sua incredulidade, oraram com intenso fervor, fizeram um profundo exame de coração, sentiram sua necessidade espiritual. Por favor, igreja, vamos sentir nossa necessidade espiritual e pondo de parte todas as divergências, as desinteligências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Eles oraram unânimes, eles estavam sintonizados no mesmo canal, tinham os mesmos desejos, tinham os desejos da mesma experiência, eles tinham o mesmo ânimo, unânimes, o mesmo ânimo, o mesmo fervor, e eles venceram as suas desinteligências. Sabe o que é desinteligência? É falta de inteligência. Sabe o que é falta de inteligência segundo Deus? É a gente estar dividido, separado, brigando, discutindo, fofocando. Isso é desinteligência. E não tem como o Espírito Santo cair com pessoas que não têm inteligência. Eles venceram essas divergências, irmãos. Não é hora mais de divergir. Não era mais de eu querer ser a opinião, a dona de tudo, a dona da verdade. Isso acabou. Estes homens, essas mulheres, os irmãos de Jesus, eles estavam juntos. Eles obedeceram às ordens de Jesus, eles buscaram a Deus em comunhão, unidos no mesmo propósito, perseveraram unânimes em oração. Não é qualquer oração, irmãos, a gente está fazendo qualquer oração. Nós temos que fazer orações perseverantes, orações fervorosas, orações poderosas, com ansiedade, com expectativa para o cumprimento da promessa. Nós temos que nos unir para essa oração. Individualmente você tem que pedir, na sua família você tem que pedir, nessa igreja nós temos que pedir, nós temos que ser unânimes, o mesmo ânimo, o mesmo propósito, desejando a mesma experiência para que a promessa se cumpra. Amém? Precisamos vencer as nossas desinteligências. Precisamos parar de competir, irmãos.
A igreja está dividida em ministérios, não é para a gente competir. Sabia? Só para a gente se organizar. Mas é para todos os ministérios terem a mesma direção, o mesmo propósito, a mesma experiência. Nós não somos competidores, irmãos. Nós estamos aqui com o mesmo propósito da nossa vida. E não tem ninguém melhor do que o outro aqui. Amém? Por isso, né? Porque mesmo no tendo a gente se acha, né? Mas não tem. Nós todos estamos com a mesma necessidade espiritual, irmãos. E foi isso que eles fizeram. E eles estavam em oração. Agora, o cumprimento da promessa no passado. Vamos olhar um pouquinho o retrovisor da história, tá? Vai aí. E vamos ver esse cumprimento dessa promessa no passado. Então, nós vamos chegar a Atos 2, que também é um capítulo maravilhoso. Você pode fazer isso como lição de casa, ler esses 2 capítulos. Vamos ler dos versos 1 até o 4. 50 dias após a ressurreição de Jesus, depois nós vamos ler o verso, agora tem 2 comentários. 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, dando início à missão da igreja. O Pentecoste teve um impacto transformador na vida dos discípulos e da comunidade adjacente. O Pentecostes marcou o primeiro cumprimento da promessa feita por Jesus em relação à presença do Espírito Santo. Então, quando essa promessa se cumpriu no passado? Quando foi? Quando foi, igreja? No Pentecostes. Pentecostes é a festa da colheita, da gratidão. É uma das festas mais importantes, a mais popular do povo de Israel. Era a que mais ia gente. Então, perceba como Deus tem o tempo certo, a ocasião certa, para poder cumprir a sua promessa. Porque era onde tinha mais gente em Jerusalém. Mais gente para ser alcançada no poder do Espírito Santo. E também, Jesus ficou quanto tempo com os discípulos aqui na terra? Quanto tempo? Quanto tempo? 40 dias. Ele fez a promessa, ascendeu aos céus, os discípulos obedeceram, e agora, quantos dias demorou para cumprir a promessa? 10. Por isso nós estamos aqui, 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Este projeto está inspirado nessa experiência, que é a experiência mais extraordinária. É o capítulo mais impactante. É a situação mais linda, porque foi o nascimento da nossa igreja. Deus orquestrando o nascimento da sua igreja. E esse nascimento de igreja foi todo organizado pelo poder do Espírito Santo. Não é humano. A igreja não pertence a homens. Não tem nada a ver com seres humanos. Ninguém é dono de igreja. Essa igreja pertence a Deus. E ela foi uma igreja liderada, organizada, fundada sobre o poder do Espírito Santo, sobre a instrução, sobre a direção do Espírito Santo. Era o início da nossa igreja. Tem que voltar para lá, né? Que foi lá que a gente nasceu. Cheio de poder. Então, o Pentecoste tem esse fator da promessa se cumprindo no passado. Agora vamos para o texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, vamos lá. Eles saíram lá do Monte das Oliveiras, foram para Jerusalém, subiram para o cenáculo e eles ficaram ali. Todos estavam reunidos no mesmo. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos abandonando a congregação. Nós não estamos reunidos no mesmo lugar. Uma chuvinha, um cansaço, um jogo de futebol, um programinha, WhatsApp, as redes sociais, a internet. Tira a gente de estar reunido no mesmo lugar. Eles continuaram unidos no mesmo lugar. No mesmo lugar, percebam que eles estavam mesmo com a expectativa desse dia. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia aqui.
Que espetáculo! Que show! Eles estavam no mesmo lugar, unânimes, perseverantes em oração. E de repente, olha como Deus é surpreendente. Eles não sabiam que seria no 10º dia. Mas eles se prepararam. Não importa o dia que vai acontecer, nós temos que estar preparados, entendeu? Preparados. Mas percebam que houve a questão audível, visível e perceptível. Então, eles ouviram, eles viram e eles sentiram. Houve ali um vento. Percebam que o som era como um vento. E isso te leva lá em Gênesis, quando o Espírito Santo aparece pela primeira vez. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre o quê? Sobre as águas. Era o movimento do Espírito Santo. Era um movimento de vida. Era um movimento de criação. Agora nós vemos um movimento de recriação, de redenção. E novamente o Espírito Santo em movimento. E o vento, você sabe, o vento é símbolo do Espírito Santo, porque o vento traz renovação para nós. E agora, além de ter este som maravilhoso, ainda teve as línguas distribuídas como fogo. E as línguas distribuídas como fogo, não foi um fogo e uma língua para todo mundo. Foi? Cada um recebeu a sua. Vocês percebem que o Espírito Santo, ele é dado para todos nós, todo mundo. Mas para cada um, ele tem uma particularidade. Esse é o sermão de amanhã. Então, para cada um, o fogo caiu da forma diferente. Isso, irmãos, é um show. Isso é espetáculo. Isso é ação de Deus, é um movimento de Deus com a sua igreja. Cada um é individual. Deus respeita a nossa personalidade, a nossa individualidade. Amém? A gente é que não sabe respeitar, né? Tem casamento que termina porque um não respeita a personalidade e a individualidade do outro. Isso é uma desgraça. Mas Deus respeita. E por isso, aquele poder que foi manifestado foi concedido a cada um. E agora, por que línguas de fogo? Qual foi a primeira manifestação da ação do Espírito Santo? Qual foi? Falar. Eles teriam que pregar com ousadia, já que eles estavam tímidos antes, medrosos, escondidos, trancados, com medo de serem mortos. E agora Jesus faz a promessa e eles vão animados, encorajados. Ué, como é que os discípulos estão tão animados assim? E agora que eles receberam poder, eles iriam realmente pegar a espada da palavra de Deus, afiada pelo Espírito Santo. Iriam pregar com ousadia, com intrepidez, com coragem. Irmãos, é isso que eu sonho acontecer na minha vida. Chega de covardia, chega de timidez, chega de omissão, irmãos. Nós podemos ter essa experiência. E eles então tiveram grandes resultados pelo poder do Espírito Santo. E no presente? Como que Deus cumpre essa promessa no presente? Como? Então quem fala sobre isso é o apóstolo Paulo. Efésios 1, 13 a 14, eu não vou ler, porque o tempo meu já está acabando. E eu não gosto desse tempo que acaba. Não gosto mesmo, mas eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Então, o que Paulo faz? O que o Espírito Santo está fazendo com a gente agora, hoje? O apóstolo Paulo fala do cumprimento da promessa do Espírito Santo no tempo presente. Ele afirma o quê? Em Efésios 1, 13 e 14. Depois você lê, porque é um texto extraordinário. Tá, na minha Bíblia está sublinhado. Ele afirma que nós somos selados pelo Espírito Santo por ocasião do nosso batismo. Refere-se à crença de que, ao sermos batizados, recebemos um selo espiritual que nos identifica como propriedade de Deus. Este selo, o Espírito Santo, é visto como a confirmação da fé e o penhor da herança eterna. Então vamos diferenciar o que é batismo nas águas e o que é batismo no Espírito Santo, certo? Ele está falando do batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas
é um ritual visível da nossa conversão, certo? Todo mundo entende isso. Mas o batismo no Espírito Santo, o que ele realmente é para nós? O batismo no Espírito Santo é uma experiência espiritual. É um evento espiritual. E quando ele ocorre quando nós somos selados pelo Espírito Santo. O que é o selo? O selo é uma autoridade, uma propriedade, uma importância de que você agora foi selado para a herança eterna. Você já recebe um adiantamento do pagamento da vida eterna. Você recebe o Espírito Santo como penhor e garantia de que você vai viver eternamente. É isso. Então, esse é o batismo de agora. Hoje. É a gente ser batizado pelo Espírito Santo todos os dias, todos os dias. É você não se atrever, porque é um atrevimento você sair de casa sem o batismo do Espírito Santo. É um atrevimento pai e mãe deixarem seus filhos saírem de casa sem pedir para os filhos o batismo do Espírito Santo. É você ter o Espírito Santo não num evento, não nos 10 dias de clamor, não numa semana de oração, não no momento que você ouve uma música, isso te coloca lá no céu, isso é muito bom, mas é você ter o batismo do Espírito Santo na rotina da sua vida. Na rotina da sua vida, enquanto você está vivendo, trabalhando, estudando, negociando, namorando, casando, não importa o que você estiver fazendo, o Espírito Santo está batizando, selando você. Irmãos, isso é tão extraordinário. E a gente não pede. A gente não faz essa oração. E o Espírito Santo fica lá. Jesus está lá no santuário. Pede, minha filha, pede, pede. Pede. Nós precisamos. Então, hoje o Espírito Santo está ou não está conosco? Está. E qual é o tipo de poder que ele nos concede? Para a gente viver vitoriosamente todos os dias nesse mundo desgraçado. Para a gente não ser derrotado nem por Satanás, nem por ninguém que é usado por ele. Para a gente não ficar distraído, irmãos, nós estamos muito distraídos. Pare de se distrair, não tem mais tempo. Chegou a hora, é tempo agora da gente receber a chuva. E a única maneira da gente se preparar para a chuva serôdia, para a experiência extraordinária do futuro, é sermos batizados diariamente pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos desse poder. E vamos falar mais sobre isso. A cada manhã, quando os arautos do Evangelho se ajoelham perante o Senhor, renovando-lhe seus votos de consagração, Ele lhes concede a presença de seu Espírito com seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para os seus deveres diários, eles têm a certeza, olha que coisa extraordinária, na rotina diária da sua vida, não é só no sábado na hora do culto. Ao saírem para os seus deveres diários, eles têm a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a ser cooperadores de Deus. Esse é Atos dos Apóstolos, livro maravilhoso, página 36. Percebam que quando que Deus te batiza com o Espírito Santo? Quando? Cada manhã. Irmãos, eu fico com vontade de beijar Deus. Porque Ele sabe o mundo que a gente enfrenta. Ele sabe do nosso temperamento e do temperamento das pessoas que a gente tem que conviver em casa, no trabalho, no trânsito, no metrô, no ônibus. A gente convive com pessoas horríveis. A gente está vendo um cenário terrível, uma violência, uma crise, uma desumanidade, uma desgraça, uma destruição, uma maldade, um desrespeito. E Ele fala, queridos, cada manhã eu te dou poder. Mas você tem uma parte a fazer. Você tem que se ajoelhar. Irmãos, se nós não tivermos tempo para fazer isso, a gente não tem tempo para viver. A gente está apenas existindo aí nessa vidinha medíocre.
E aqui diz que quando você faz isso, o Espírito Santo vem com o poder vivificante, te dá vida. Vida, você não vai morrer não, pode acontecer o que for, o mundo pode desabar, você vai viver. E vai te santificar. Você precisa do batismo diário do Espírito Santo, porque todos os dias você precisa de vida em Cristo e de santificação. Mas sabe, você vai ter a certeza quando sai de casa, de que você já recebeu o poder. De que você já foi vitorioso, já saiu vitorioso de casa. E agora o cumprimento da promessa no futuro. Tenho pouco tempo para terminar, mas vamos terminar. É certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes sob a guia do Espírito Santo serão acompanhados por especiais manifestações de favor divino. Sob a figura das chuvas temporã e serôdia que caem nas terras orientais ao tempo da semeadura e da colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação da graça espiritual em medida extraordinária à igreja de Deus, em medida extraordinária. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado, até o fim do tempo. A presença do Espírito Santo deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Não mudou nada. Joel 2 fala dessa promessa do futuro. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, quando você olha para a Bíblia, você vê lá, Moisés recebeu uma dotação especial do Espírito Santo. Sansão recebeu uma dotação espiritual do Espírito Santo. João Batista também recebeu. E aí você tem outros personagens que foram dotados dessa plenitude. Não é que o Espírito Santo nunca esteve presente, ele sempre está presente. Mas nós estamos falando de plenitude de poder. Mas o texto de Joel diz que esse Espírito será derramado sobre toda a humanidade. E ele fala, os filhos e as filhas, não tem distinção de gênero. Amém? Ele fala sobre velhos e sobre jovens. Não tem distinção de idade. Graças a Deus. Porque o mundo faz tanta distinção de idade, coitado dos velhos que nem eu. Não tem distinção de idade. E agora ele põe os servos e as servas, não tem distinção de classe social. Olha como Deus é lindo. Se você acha esse mundo muito injusto, vem para Deus. Vem para Deus. Porque Ele vai fazer justiça na sua vida. Não tem distinção. Todo mundo vai receber. Todo mundo vai receber. Todo mundo vai receber. Eu não falei muito sobre a chuva temporã e serôdia, porque a gente tem um sermão sobre isso, tá? E a gente vai voltar lá. Alguns tópicos que eu estou apresentando mais rápido, é porque a gente vai ter um sermão especial sobre isso. Nessa semana. Não falte. Então, o Espírito Santo será derramado sobre todas as pessoas. Não é lindo? Os bonitinhos vão receber? Vão ficar mais bonitos ainda, né? Porque é bom ser bonito. Os feios vão receber e vão ficar bonitinho. Certo? Irmãos, é isso. É isso. Quem não sabe ler vai receber? E quem é pós-doutorado vai receber? Vai. Até as nossas crianças. Sabe, pais, prepare a sua criança para receber isso. Porque eles serão os maiores evangelistas dos últimos dias, sabia? Porque nós, se pregarmos, seremos presos. Eles não. Nós temos que preparar nossas crianças para isso. Que bom que a igreja tem vários departamentos aí trabalhando para preparar essas crianças. Todo mundo vai receber o poder. A promessa do Espírito Santo feita por Jesus segue uma linha do tempo. Lembra? Passado, presente e futuro bem próximo, tá? Eu creio. Que indica uma ação que já aconteceu, uma ação que está acontecendo e uma ação que ainda vai acontecer. E qual é a pergunta de 100 milhões de dólares que eu quero fazer para vocês? A promessa do Espírito Santo está se cumprindo hoje em nossa vida?
Somos no presente um exemplo prático do cumprimento dessa promessa? Então, é Deus que está perguntando, tá? Se fosse Eunice, você não precisava levar a sério, não, que a Eunice sabe nada, tadinha. Mas é Deus. Ele está perguntando para você, porque agora ele está falando com você. Esqueça a igreja, não sei quantas pessoas estão aqui dentro, quantas pessoas estão lá em cima, mas todos estão atentos, graças a Deus. Mas ele está falando com você. O que ele está te perguntando? Se essa promessa do Espírito Santo está se cumprindo hoje na sua vida. Segundo, somos no presente, um exemplo prático do cumprimento dessa promessa? Está faltando poder para nós, né? Mas não é por culpa de Deus. A culpa é nossa. Nós não estamos nem aí com a promessa. Não estamos nem um pouco preocupados ou se importando com isso. Que o mundo não se importe com isso é normal, mas que a igreja não esteja se importando é uma desgraça. Por isso, essa semana, Deus quer acordar a gente. Começando comigo, tá? Porque primeiro tem que acordar o pregador. Deus fala, essa pregadora, vou acordar ela. Entendeu? Para que eu possa ser usada por Ele para despertar todos nós. Para a gente buscar o cumprimento dessa, nos unir pelo cumprimento da promessa. E nós vamos ouvir um hino agora. Um hino que fala exatamente se você está preparado para a volta de Jesus. Vamos supor que a gente saia dessa igreja, o Silene, hein? E olhe lá para o céu e a gente vê uma nuvem, primeiramente, na metade da mão do homem, assim fechada, assim que vai começar. Você estaria preparado? É isso que você quer? Porque se for isso que você quer, e se você quer estar preparado para esse maior de todos os eventos do universo, não é só do planetinha Terra, não. Então você precisa do Espírito Santo. Precisamos do cumprimento dessa promessa. Pense nisso. E depois nós vamos orar. Jesus está à porta e quer morar em nós, mas sem tardar importa ouvir a sua voz. Jesus paciente espera com seu amor sem par, amor que não se altera, convém deixá-lo entrar. Quem será que preparado vai estar quando ele aqui voltar? Quem será? Oh, quem será que vai na glória Cristo adorar? Jesus hoje convida e traz o seu perdão. A mão que foi ferida vem dar a salvação. As lutas que passamos não podem ofuscar o brilho deste amor que na cruz provado está. Quem será? Oh, quem será que vai na glória Cristo adorar? Jesus hoje convida e traz o seu perdão. A mão que foi ferida vem dar a salvação. As lutas que passamos não podem ofuscar o brilho deste amor que na cruz provado está. Quem
que voltar, quem será? Oh, quem será que vai na glória a Cristo adorar? Jesus hoje te chama e está a suplicar. Deixe tudo que é mal, que em breve vou voltar. Quem será? Quem será que preparado vai estar quando ele aqui voltar? Quem será? Oh, quem será que vai na glória a Cristo, que vai na glória adorar? Quem será? Quem será que preparado vai estar quando ele aqui voltar? Quem será? Oh, quem será que vai na glória a Cristo, que vai na glória a Cristo adorar, que vai na glória a Cristo adorar? Quem será? Amém. Chegamos ao momento de oração das 12 horas. O motivo de oração deste momento é para que a igreja revele o caráter de Cristo. É o batismo diário do Espírito Santo. Para que o testemunho cristão transforme a comunidade ao redor da igreja. A apresentação de Deus no dia do Pentecoste de fogo e de vento é teofania, como Deus se apresenta. Mas são elementos purificadores. São elementos renovadores que Deus quer derramar conosco quando nos batiza com o Espírito Santo, para a gente poder revelar o caráter de Cristo. Vamos nos ajoelhar para essa oração. Nós temos um anjo lindo aqui. Vamos aproveitar a presença do anjo e vamos nos ajoelhar diante do Senhor. O tempo decorrido não operou nenhuma mudança na promessa dada por Cristo ao partir. Promessa essa de enviar o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como devia ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínios e morte. Quando quer que assunto de menor importância ocupem atenção, o divino poder, preciso para o crescimento e prosperidade da igreja, que haveria de trazer a posse todas as demais bênçãos, está faltando, ainda que oferecido em infinita plenitude. Senhor Deus, nós estamos aqui. Por sua graça e misericórdia estamos aqui. E nós estamos clamando, Senhor, para que o Espírito Santo possa imprimir em nós, através do selo, do batismo, do penhor, da garantia que nós vamos viver eternamente, que Ele nos oferece, nos transformar, nos purificar, nos vivificar e santificar, para que a gente seja um espetáculo neste mundo.
não por nós, nem pelo que fazemos ou deixamos de fazer, não é isso. É porque nós teremos o caráter de Cristo refletido em nós. E isso é que é revolucionário. Isso é que é missão. Isso é que é poder de uma igreja. Nós precisamos, Senhor, nós estamos clamando pelo reavivamento da verdadeira piedade entre nós, porque essa é a nossa maior e mais urgente de todas as nossas necessidades, ó Pai. Estamos clamando, nós queremos, e isso só acontecerá em resposta à oração. Ensina-nos a orar, Senhor, ensina-nos a orar, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Nós estamos aqui no 3º dia dessa jornada empolgante. Essa jornada para mim, ela é extraordinária. Melhor do que qualquer prazer, qualquer viagem, qualquer caminhada, qualquer passeio. É a jornada do clamor. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos o cumprimento dessa promessa. E queremos todos termos o caráter de Jesus. Para que a nossa pregação não seja uma pregação que não tenha poder, porque a nossa vida neutraliza o poder do Evangelho. Tem misericórdia dessa igreja. Tem misericórdia do pastor Enéas e sua família, dos anciãos e anciãs com suas famílias, dos diáconos e diaconisas com suas famílias, e de todos os ministérios da igreja, todos, sem exceção. E una essa igreja, Senhor, unânimes em perseverante oração, para vermos o cumprimento da promessa, aqui, agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Não fica
Hoje é o tempo de pedir santa unção.